E, assim, você já falou pra gente de diversas viagens, contou diversos casos, mas a gente pediu também pra você contar uma história de viagem específica. Então a gente quer ouvir agora de você uma história de viagem. Não, tudo que eu falei aqui, eu acho que foram histórias de viagem, né? Várias. Ô, menina viajada essa, viu? É. Mesmo. Não, mas assim, eu tava pensando sobre história de viagem, aí eu pensei numa que eu fiz aqui na Nova Zelândia, porque eu namoro aqui, né, e o meu namorado é daqui, e ele é corredor de drag racing, né, que é tipo racha. É um racha legalizado. É o racha como esporte. Eu acho que no Brasil tem também, né, drag racing. Nossa, não sei. Que é tipo uma corrida de arrancada. Já olhei no Google, acho que traduz como corrida de arrancada. Que é tipo, eles aqui tem... Cara, que é coisa bem Velozes e Furiosos. Tipo, você Então, tá nunca parado assisti e aí arranca. Velozes e Não? Furiosos. Eu não sou uma pessoa da velocidade. Mas eu vou descrever do meu jeito. Imagina um racha, tipo, um racha na pista do aeroporto. É mais ou menos isso que eles fazem, assim. Tanto que tem, em Gore, por exemplo, tem o drag race lá e é na pista de aeroporto. Mas aqui em Invercargill tem uma pista específica no Teratonga, que é uma pista de corrida. Só que e é uma pista tipo Interlagos, assim, né? Mas eles só fazem aquela reta de chegada. Então, são 400 metros. E aí, é carro e moto. E aí, o rolê é quem faz no menor tempo. Então, e ele faz isso em moto, né? E aí, tem várias categorias de moto. A moto dele eles falam modificada, que é uma moto específica, que eu não entendo nada de moto. Transformer, quase. Mas aí, eles vão meio que modificando essa moto para ela ficar mais veloz. Então, ela não é de fábrica, mas tem gente que compete na categoria competição. E aí, significa que a pessoa tem que bater o tempo que está prescrito no manual da moto, né? Então, tem várias categorias, a dele é essa modificada. E aí, é uma competição contra ele mesmo. Ele fala assim, eu vou fazer em 9,9 segundos. E aí, se ele fizer em 9,8, ele perdeu. Porque ele fez mais rápido do que ele falou que ele ia fazer. Tá. Então, é super interessante, assim, por exemplo, e são dois, né? Um contra o outro. Então, um fala assim, eu vou fazer em 10, o outro fala assim, eu vou fazer em 9,3. Aí, o que vai fazer em 10 arranca 0,7 segundos antes do que vai fazer. Porque a ideia era meio que eles chegarem juntos. E aí, acaba ganhando quem chega mais próximo do tempo que falou que ia fazer. E não mais rápido. Nossa, eu não tinha noção que disso. massa! É muito legal, porque não é uma competição contra o outro. É contra o tempo dele. Então, se eu quero... por exemplo, o Sean, o melhor tempo dele é 9,9. São 400 metros feitos em 9,9 segundos. E aí, às vezes, ele acha que ele não vai dar conta de fazer 9. Ele vai falar, não, vou fazer 10,2. Só que aí, se ele fizer 9,9 e o outro fizer 10,3, o outro ganhou. Mesmo sendo mais... Sabe, assim? Sim. Então, é uma dinâmica que, enfim, que eu não tinha a menor noção. E aí, como ele faz isso, no verão, ele faz a viagem dele anual, que é indo competir de drag racing. Tem várias competições ao redor da Nova Zelândia. E aí, ele saiu de moto daqui, foi pra Christchurch, e de Christchurch ele foi pra Wellington. E aí, foi em Wellington, a viagem que eu queria falar é essa. Nessa competição lá em Masterton, que é o lugar que tem a drag race lá. E aí, assim, primeiro foi uma experiência diferente, porque eu ia encontrar com ele no aeroporto e eu ia de moto, que era uma coisa que eu nunca tinha andado de moto na vida também, entendeu? Porque não era muito parte da minha realidade. E, assim, ele tava andando de moto, ele tava vivendo na moto dele há 10 dias, então não tinha espaço nos lugares, né? Então, daquela coisa, nossa, o que eu vou pôr na minha mala que me cabe dentro da moto? E é uma VMAX, que é uma moto de competição. Então, assim, o banco da VMAX é minúsculo, não é uma moto de viagem. Então, eu ia na garupa dele, do aeroporto até Masterton. E aí, quando eu cheguei lá, essas competições de drag racing é tipo um festival, assim, que se assiste no Discovery Health, sabe? No Discovery. Todo mundo vai de, tipo, camper van, assim. E eles são trailers e trailers de carro que eles mesmos montam pra competição. Então, tem carro de todas as formas, de todos os jeitos. Carro muito antigo. Você fala, nossa, carro... E o carro faz 400 metros em 8 segundos. Gente, umas coisas barulhentas, assim. Eu fico imaginando a barulhada que é. É uma barulhada e, assim, é como se fosse um ambiente cheio de mecânico, assim. Todo mundo interessado em carros, assuntos, assim, em carro e moto. Então, a gente foi e aí a gente tinha uns amigos deles que os pais... E também, ao mesmo tempo que é uma coisa de carro meio, assim...
meio bad boy, é uma coisa muito família. Cheio de criança, com os carros menores, com... aí as mães também, sabe? Tem mulher que compete. Então, é uma grande família, assim. Um grande festival de carro com família. E aí, a gente ficou na cidade, no Airbnb, assim. Mas a gente tava comendo... Os pais desses amigos dele estavam lá numa campervan. Então, eles faziam a comida, assim. E vocês iam lá. Aí a gente... Era meio que a nossa barraquinha, né? Porque você vira uma barraquinha. Tipo, a gente era a barraquinha do Suzuki, porque os carros dele eram tudo Suzuki, as motos. E é como se fosse uma exposição, assim, não sei descrever. Então, meio que você fica dentro de uma exposição das motos, do carro, com a comida. E aí tem a hora dos eventos. Então, assim, é desde as 8 horas da manhã até tarde, assim. Então, eles correm várias vezes. E aí vai avançando, né? Dependendo do tempo que a pessoa falou que ia fazer e conseguiu fazer, ela vai progredindo na competição, assim. E aí, a gente ia ficar na casa de um patrocinador dele. Ele é patrocinado pelo Burger Fuel, só que não é o Burger Fuel daqui, é de Wellington. E aí, isso aqui o cara tava bebendo e tal, assim. E aí, a gente foi pra... Na hora que a gente chegou, o cara não sabia onde era a casa. E aí ele disse, não, é mais ou menos aqui. Aí a gente entrou numa casa, aí não era a casa. E aí, assim... Eu falei, gente, que eu tô fazendo? Eu e 2 caras, né? Um é meu namorado, mas o outro é um cara que eu não faço ideia. O sponsor. O cara tá totalmente bêbado, porque depois das competições rolam uma cachaça. A gente não tava bêbado, né? Assim, eu já tava dirigindo. Mas a gente chegou numa casa, não era aquela casa. E aí entraram numa casa de outra pessoa? Casa. Assim, tipo, aí apareceu uma senhora e falou, não é aqui. Ela falou, né, você calma? Porque isso já não, deve ter acontecido carro, outras vezes. Eu não vou sair do carro e tal, não vou, né? Aí a gente, enfim. Aí ele, não, mas eu tenho certeza. Que aí a gente, acabou que era uma outra casa que era realmente igualzinha, só que era numa outra esquina, assim. E era tipo uma casa do hotel, assim, que quando o hotel tava cheio, a gente ficava na casa e tal. Então, ficamos nesse lugar, e aí no outro dia teve mais corrida, então era uma experiência, assim... Primeiro, porque só tem gente que é da Nova Zelândia mesmo, assim. É uma coisa muito específica. Então, acho que não tem nem muito turista, assim. Porque eu acho que não é tão desenvolvido assim. Por exemplo, a gente vai pra Austrália e a gente vai lá... Mas a galera da Nova Zelândia vai pra Austrália ver isso. Agora, eu não sei se quem é da Austrália vem pra Nova Zelândia. Que é pequeno comparado com o da Austrália, assim. Então, é uma coisa bem local. A galera falando do inglês bem... Aquele inglês delicioso, né? Uns assuntos, assim, que eu não tenho nem noção. Já não basta falando inglês com sotaque carregado, ainda tá falando de peça de carro, de moto, de velocidade em milha. Falei, gente, o que isso significa? Assim, e aí tem que gravar, né? Aí fala, qual que é meu tempo? Eu não tenho a menor ideia o que o locutor falou do seu tempo. Eu não consigo entender. O cara fala 1 milhão de coisas, vê se eu vou entender quantos segundos ele fez, assim, né? Enfim, e aí depois disso a gente foi pra Wellington. A gente ficou na casa desse patrocinador dele, foi bem legal, assim. E aí a gente ficou em... Não sei se vocês já foram em Wellington, assim. Não, a gente é muito legal, assim, parece... Não sei, pra mim deu muita sensação da descida ali de São Paulo pra Santos, sabe? A Serra do Mar. Que é uma coisa que tem mar, mas também tem montanha verde. Bem diferente, assim, do cenário Achei... E tava meio chovendo, mais gostoso o tempo, assim. Então, a gente ficou em Wellington por alguns dias. Enfim, e aí... A gente foi no museu, esqueci o nome do museu, que é super legal, assim. Eu achei bem culturalzona, assim, com lugares gostosos de comer, tipo, arte na rua, você anda na rua, assim. Também, uma coisa que eu não gosto muito de compras dentro do lugar fechado. E lá, as lojas são meio que na rua mesmo. Você faz compra na rua. E aí, foi isso, assim, acho que, não sei. Isso foi esse ano, né? Foi aquela viagem que você fez esse ano, nas férias? Nas férias, não, tipo, ali... foi no Réveillon. Foi no Réveillon. Eu lembro de você comentar dessa festa, dessa viagem. Eu fui dia 1º, e aí eu voltei dia 6, assim, foi essa viagem. Mas aí o mais engraçado, assim, no final da viagem, foi que, aí ele me levou pro aeroporto, né, me levou no aeroporto e tal, e aí, na hora que eu tava entrando no avião, assim, primeiro que sim, o voo era, assim, 8 horas da noite, né, aí eu já pensei, o voo 8 horas da noite, eu tenho que chegar no mínimo às 7. E ele, não tem que chegar. Eu falei, gente, mas ele é kiwi, tipo... Ele, não, tem, sei lá, chegamos 7h30. Eu já achei, falei, nossa, eu vou perder o voo. Mas não, né, 7h30. Aí,
não tem portão de embarque, né? Não existe. E aí, então, ele ficou me esperando literalmente, tipo assim, na hora de Saiu entrar no avião, né? Na porta do avião. A porta do avião. Eu falei, gente, isso Ele é fechou a muito... porta. Isso, assim. Aí, na hora que eu tava entrando no avião, ele tava me ligando. Eu falei, gente, por que tá me ligando, né? Eu falei, vou atender. Na hora que ele tá assim, então, confere aí se a minha moto, se a minha luva da moto não tá na sua bolsa. E aí, eu abri a bolsa, tava. Tipo, ele tinha colocado junto com o meu capacete. Aliás, ele achou que era dele, achou que era minha, ele colocou, que eu tava trazendo de volta o capacete, as roupas de moto, as coisas tudo. E aí, ele colocou a dele. E ele me ligou, e aí eu fui capaz de sair do avião, entregar pro guardinha, e o guardinha devolveu para ele, e, tipo assim, em 3 minutos. Eu falei, gente... É o ônibus com asa. Não tem nada a ver com a experiência de pegar um voo no Brasil, tipo assim, jamais, assim. Que dia que você ia conseguir fazer isso? Assim, tipo... Porque você entra num portal ali, se você embarcar, você passa por tanta coisa no Brasil. Assim, não tem nada a ver, Mas foi coisa parecida quando eu fui pra Christchurch também. Eu peguei o avião aqui em Invercargill, fui pra Christchurch pra buscar o carro. E a impressão que eu tive era que eu tava na rodoviária, cara. Porque assim, na hora do embarque... Parece que você tá errado. Você fala, eu tô errado. Tem alguma coisa acontecendo, eu não tô no lugar certo. Porque na hora do embarque, a pessoa abriu uma porta e falou assim, não foi alto-falante nem nada. Ela falou, tipo, ó, o embarque tá começando aqui, gente pode vir e tal. E aí eu, tá, beleza. Aí, capaz, então, que eles vão me direcionar pra uma sala, alguma coisa agora e tal. Sala. Vai, sabe, detector de metal e não tem nada. Você passa na porta e entra no avião. E é só isso, sabe? Só que quando você foi pra Auckland de avião já? Não. Não. Eu só vim de Auckland. Porque quando eu cheguei em Auckland, e aí eu peguei o voo... Quando eu vim do Brasil, eu desci em Auckland, mas aí eu só fiz a conexão. Entendi. Não desci. Porque a gente foi pra Auckland também, era pra ser pro show do Elton John, né? Mas não deu Era certo. pra ser. Mas... Foi na época do show que eu tava lá, eu acho. O show... Não, eu tava em Christchurch. É outra viagem. Não, mas é tipo assim, o que eu tava querendo dizer é que aqui em Invercargill, apesar de pra Christchurch desse jeito, pra Auckland não. Pra Auckland já é um pouco mais parecido com a experiência tradicional que a gente tem de aeroporto. Aí, tipo, passa a mala na coisinha sabe, tem todo aquele detector de metal, passa no raio-x, passa tudo normal, sabe? Mas pra Christchurch não, foi uma coisa de um ônibus, sabe? Foi pegar um ônibus com asa. Não, mas eu pensei, não, beleza, porque eu tô saindo de Invercargill, né? Mas na volta, eu falei, não, gente, tô Tipo, na capital a do capital, país. exatamente. Eu falei, não, como assim? Eu estou Espera, na né? capital, entendeu? Não, a gente precisa chegar com uma hora de antecedência. Você nunca chega no horário, em nada. Por que você tá tão preocupada, né? Porque eu sempre chego um pouco atrasada. Eu falei, não, mas avião a gente não perde. É a única coisa, porque é caro, entendeu? Eu cheguei aqui, quando eu fui pra Christchurch, eu cheguei, tipo, com uma hora de antecedência, fiquei igual um otário ali, porque não tem nada no aeroporto. Você fala, não, o avião já foi. Não tem uma coxinha, não né? tem uma coxinha pra você comer, não tem nada, assim, um aeroporto bem fraquinho e foi isso, cara. Foi essa experiência aí de embarque em 30 segundos. A gente entrou no ônibus e acabou, sabe? Foi só isso mesmo. Mas é bom, porque se a pessoa perde, você tem a oportunidade de entregar pra ela, entendeu? Eu achei que você ia falar que você jogou pela janela, assim, do Não, avião. eu entreguei pra um carinha de coletinho e falei, então... Tem um cara aí? Você vai encontrar ele, porque também não dá pra explicar, meio barulhento, né? Você vai achar a pessoa. Muito bom.